Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Isabel do EduC e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre mediação. Mas o que exatamente de mediação? Nós vamos conversar sobre critérios de mediação e hoje nós vamos trabalhar um critério novo. Nos vídeos anteriores eu já trabalhei alguns dos critérios e hoje eu vou trabalhar mais um e você então assista esse vídeo. Se você tiver dúvida, é só conversar comigo, tudo bem? O nosso propósito aqui é ajudar as professoras a acelerar o processo de aprendizagem das crianças com dificuldade na aprendizagem ou deficiência intelectual. E para isso, você tem que aprender a mediar. Nós utilizamos para mediar 3 critérios que são universais: intencionalidade e reciprocidade, que eu já expliquei, e hoje nós vamos tratar do segundo critério universal, que é significado, ok? Então vamos lá? Critério de significado, o que é? Basicamente diz respeito à criança conseguir construir um significado sobre aquilo que a mediadora está perguntando. A mediadora traz o significado e a finalidade da tarefa. Então a criança quer saber, né? Qual é o significado dela estar fazendo aquela tarefa? Por que é importante ela aprender aquela tarefa? A mediadora mostra interesse e envolvimento emocional quando ela trabalha o critério de significado. Por quê? Cada objeto, cada tarefa tem um significado, tem um valor para a mediadora. E, consequentemente, ela vai mediar a partir do seu ponto de vista. Então, o significado que tem para ela aquela tarefa, ela acaba passando para a criança também. Isso é inevitável. E aí, a mediadora, ela discute a importância ou o motivo de realização daquela tarefa. Por que é importante aprender aquela tarefa? Por que elas estão fazendo daquela maneira? Isso é muito importante. Por isso que o significado faz parte dos critérios universais, pois em toda tarefa que você fizer com a criança, você deve construir com ela um significado. Por que foi importante aprender isso? O significado, a gente chama que ela é uma das peças de um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça é formado por 12 peças, que são os 12 critérios, sendo que 3 peças são especiais, são universais. O significado é uma delas. Intencionalidade e reciprocidade, eu já falei no vídeo anterior. O significado, mediar para o significado, ele imprime um valor, ele mostra para a criança a relevância daquela tarefa. Então, nós podemos perceber que o significado, ele abre sentido para um contexto, tá? Ele abre para uma interpretação e envolve comunicação, diálogo entre o mediador e o mediado, entre o mediado e seus colegas, de modo que os valores éticos e sociais estejam presentes nessa comunicação, que são os valores que a gente sustenta, né, dentro daquela sociedade, dentro daquele grupo. Então, esse processo de mediar para o significado é um processo pela qual o conhecimento, valores, crenças são transmitidos. Isso acontece, inclusive, entre os seus pares na sua família, em outros grupos que você pertence. Então, o significado sempre está presente na relação com o outro, no diálogo com o outro, na comunicação. Você conversando com alguém, você constrói um significado a partir daquela vivência. E com a mediação não é diferente. O mediador, ele vai tornar aquela tarefa significativa a partir de uma comunicação, imprimindo um valor, uma interpretação, um ponto de vista. E juntos, mediado e mediadora, vão conseguir construir um significado. É interessante porque o critério de significado, ele trabalha com a cognição a partir dos valores,
o que é certo, o que é errado, o que é determinado, os conceitos básicos que compõem aquela tarefa, mas também a questão da emoção, porque cada coisa tem um significado para mim e eu imprimo esse valor quando eu faço a comunicação com meu aluno. Eu coloco um valor emocional, o quanto aquilo é importante para mim. Então eu deixo claro para o aluno também que aquilo deve ser importante para ele. Você agora, né, enquanto mediadora, pode estar fazendo a seguinte pergunta para mim. Que importância há numa mensagem mediada? Toda mensagem mediada, ela está impregnada de uma crença, um valor. Seja que a mediadora faça a pergunta para a criança, então aquela pergunta em si, ela carrega um valor, uma crença, uma ideia, algo que já foi experimentado pela mediadora. E o mediado recebe aquilo como uma informação para construírem juntos um significado. Agora, quando eu trabalho o critério de mediação de significado, eu tenho que levar em conta a zona de desenvolvimento real do meu aluno. Por quê? Porque ele também traz para a sala de aula um significado sobre determinado assunto. Então eu quero saber, perguntando para ele o que ele já sabe sobre aquilo, eu vou descobrir, então, quais são os significados que ele tem construído sobre determinado assunto. Isso é importante. Uma outra coisa importante é a motivação, né? O quanto aquela tarefa é significativa para o meu aluno. O quanto eu vou reter a atenção dele para a realização daquela tarefa. Isso também é importante. E inclusive isso aqui nós conversamos, eu mostrei para vocês quando eu trabalhei o critério de intencionalidade e reciprocidade. Nós temos que usar também as zonas de desenvolvimento real e a questão do hiperfoco. Agora, o significado ele gera, é muito interessante porque o significado, o que significa aquilo para mim, ele acaba gerando uma dimensão emocional, atitudinal. Então, emocional porque eu fico feliz em trabalhar aquela questão. Atitudinal porque a minha concentração é muito melhor sobre algo que para mim tem um significado. E também motivacionais. Eu vou fazer questão de contar para todas as pessoas o quanto aquilo foi significativo para mim. Agora, a mediação de significado, ela também tem sentido se ela for relevante. A mediação, ela gera respostas, e nessas respostas a gente pode botar assim, as razões por que a criança teve aquelas respostas e os porquês. Isso eu vou mostrar daqui a pouco, quando eu for mediar uma situação aqui para exemplificar para vocês. Porque eu sempre tenho que perguntar para a criança, independente da opção que ela teve ou da resposta que ela me deu, o porquê dessa resposta. Porque quando eu falo o porquê, por que você escolheu isso, por que você pensa dessa forma, eu estou resgatando um significado, uma razão. Eu pergunto para a criança, por qual razão você escolheu esse e não o outro? Então, essa pergunta vai fazer com que a criança busque um significado interior, que é aquilo que ela já sabe. E ao me dizer isso, nós começamos a conversar e a construir novos significados. A mediação também é produzida, né? Esse significado, essa mediação por significado é produzida pelo diálogo entre subjetividades. O que eu quero dizer com isso? A minha subjetividade enquanto mediadora e mais a subjetividade do meu aluno, quando os dois significados se encontram, nós então nos modificamos e construímos um único significado. A mediadora fornece o seu significado mediado para ele elabore novos significados. Quando a gente fala de elaboração, é uma elaboração cognitiva
que possibilita, então, o meu aluno a fazer generalizações e transcendências. Por exemplo, nesse exato momento que você está escutando o meu vídeo, você está pensando em coisas que você não tinha pensado ainda, ou relembrando de coisas que já aconteceram com você, ou na sua sala de aula, ou no seu consultório. Isso a gente chama de transcendência, que é pensar sobre o que está ausente a partir do que eu estou falando aqui. E quanto mais você fizer esse movimento de transcendência, mais significado você constrói. Isso que é a beleza, né, do ato cognitivo, do pensamento. É como se você pensasse sobre o seu próprio pensamento, dando um significado para ele a partir do que eu estou fazendo ou estou falando. E aí você faz as transcendências. Olha que bonito. Então, a mediadora, ela tem que interagir trocando significados, envolvendo a sua experiência própria e a experiência do aluno e mais os sentimentos que ali estão envolvidos. Porque a criança, ela vai dizer para você se ela está gostando, se ela gosta, se ela não gosta, né? A partir até do seu hiperfoco. Tem coisas que as crianças não gostam. Eu tive uma aluna bem interessante, né? Que eu estava atendendo ela e era o processo de alfabetização. Estava atendendo ela sozinha e era no processo de alfabetização. E eu queria saber se ela já sabia escrever alguma coisa. E ela disse que ela sabia escrever várias frases. Então eu disse, então escreva uma frase. E ela me disse, eu não sei que frase escrever. Eu disse, então escreve, eu gosto de banana. Daí ela disse para mim, esta frase eu não escrevo. E eu perguntei, por quê? Aí ela me disse, porque eu não gosto de banana. Ou seja, as perguntas fazem com que a criança me diga o significado. Então eu falei para ela, então escreva a frase, eu não gosto de banana. E aí essa frase foi significativa para ela. Viram um exemplo? É bem prático, é bem simples. Eu só quero descobrir, na minha mediação, o significado daquelas respostas, o significado daquilo, o que a criança pensa sobre aquilo, qual é o valor que ela carrega sobre aquela tarefa. E aí, aos poucos, a gente vai compartilhando os nossos significados, identificando o que é relevante, o que não é relevante, estabelecendo algo que seja comum entre os nossos significados. E aí, essa prática de compartilhar, identificar, estabelecer o que é comum, dá sentido, né, para a própria criança. Porque o ser humano se constitui com o outro. Por isso que a mediação é fundamental. E aí a gente vê que, enquanto seres humanos, aqui eu vou mostrar para vocês um quadrante que eu já mostrei em alguns outros vídeos. Os valores que eu tenho na minha parte individual, eles são alimentados ou mediados por um grupo cultural, que é coletivo. E a partir do meu significado, dos meus valores, das minhas crenças, eu atuo no mundo, eu tenho uma forma de me comportar e também uma forma de me organizar socialmente. Então eu tenho que descobrir na minha criança o significado do seu comportamento, da forma como se organiza, dos colegas e dela mesma, enquanto ser individual. Então a criança é individual, é única e é múltipla ao mesmo tempo. E que significados ela carrega nessas relações que ela tem? A mediação de significado, ela é como se fosse uma ponte. Lembra bem disso? Até o símbolo, quando a gente trabalha, né, a teoria, ela é apresentada como se fosse uma ponte. Uma ponte. A ponte, geralmente, ela liga dois pontos. Que pontos são esses? É a parte cognitiva e a parte emocional. Então, quanto mais significado você puder explorar cognitivamente nessa criança, através do diálogo e das perguntas, mais ela vai te mostrar a questão do que ela gosta e o que ela sabe, o cognitivo e o emocional. É a ponte. E aí a gente vê assim, ó, que quando a gente consegue fazer isso, a gente qualifica a tarefa e ganha sentido.
Vou dar um exemplo para vocês, até escrevi aqui. Imaginem aí, imaginem. A minha intencionalidade, vamos imaginar uma situação de banho de uma criança pequenininha, né? Um banho. A banheirinha, tal, imagine isso. Aí nós temos uma intencionalidade, vamos tomar banho para ficar cheirosa, fresquinha, leve. Essa é a minha intencionalidade. Mas tem criança que está brincando e não quer deixar de brincar para tomar banho. Você já passou por isso? É bem legal, bem interessante, né? Então, aí eu quero convencer a criança que tomar banho é bom. Então, eu vou com a minha intencionalidade toda, vou usar todas as minhas armas para conseguir convencer essa criança de tomar banho. Então, eu vou dizer para ela, vamos tomar banho, ficar cheirosa, fresquinha, leve. Olha, eu vou te ajudar, vamos lá. Você pode brincar na água, podemos fazer espuma. Olha só, eu tô já imprimindo um significado no tomar banho, do brincar, do fazer espuma. Ah, podemos usar alguns brinquedos também dentro da água. Eu tô tentando trazer essa criança para o banho, que ela se sinta recíproca a receber o banho. Aí, para eu garantir essa reciprocidade, que ela já está quase convencida, já que o banho vai ser uma brincadeira, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, olha, eu vou deixar você me ajudar a preparar o banho. Você vai ligar a torneira, você vai pegar o shampoo, você vai botar o shampoo na água, vai botar os brinquedos na água. Com isso, o que vai acontecer? O banho virou um brincar. Aí a criança vai vir para tomar banho. Como é que a mediação ocorre, então? Tá? Primeiro, nós temos que pensar que, nesse caso, o banho tem que ser prazeroso, né? É um ato que tem que ser prazeroso, não pode ser com briga, com imposição, botando a criança direto no chuveiro. Então, tem que ser uma construção. E ainda nós vamos ter uma experiência muito legal, que é a espuma. A espuma vai estar presente lá e nós vamos construir então um significado. Vejam bem, eu tentei convencer dizendo que o banho é bom, botei a minha intencionalidade. Disse que a criança podia me ajudar, nós iríamos brincar juntas. Então, ela se tornou recíproca a receber. Agora, diante dessa experiência de brincar e de fazer as espumas, o que acontece? A criança constrói um significado que tomar banho é bom. E aí, dois efeitos da mediação. Um, que a gente tem que dar significado a tudo que faz. E a criança tem que ir além da aparência. Então, além da aparência de tomar banho. Que tomar banho não é só tomar banho, é o prazer de tomar banho. É o prazer de se sentir bem. É de ficar fresquinha, como eu falei, cheirosa, como eu falei. Entenderam? Então, a mediação de significado é isso. Ela dá significado a tudo que se faz e esse aprender vai além da aparência ou da própria tarefa do banho. A mediadora constrói significados e assim, ó, mesmo usando essa palavra, infelizmente, passa os seus valores para a criança, tá? Então, quando a gente trabalha com mediação, não tem como ser neutra. Você vai sempre passar os seus valores para essa criança. Sempre. Sempre mesmo. É algo que a gente chama de inevitável, porque é relacionamento entre pessoas. Então, você vai construir toda aquela mediação, todas aquelas perguntas a partir da experiência que você teve. Enquanto mediadora, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E isso está carregado de valor, de sentimento. E quando você vai mediar, isso vai junto. É inevitável. Então, trabalhar com critério de significado, a gente diz que esse significado tem um princípio energético, emocional, que eu vou motivar essa criança. Então, é como se eu usasse no meu redor ferramentas, perguntas no caso, né? Que motivassem essa criança a realizar aquela tarefa e dar sentido a ela. É como se aquele estímulo, né, fosse uma agulha
que passa a linha pelo tecido. É como se a gente fosse costurar. É a ponte que eu falei para vocês ainda há pouco, que vai pegar a questão cognitiva e emocional. E nesse caso aqui eu pego uma agulha e costuro para ter uma aproximação entre o emocional e o cognitivo. Vocês sabem, né? A aprendizagem, ela ocorre a partir da relação entre o cognitivo e o emocional. Eles fazem parte da mesma moeda, sendo que essa moeda é transparente. Quando eu viro a moeda para o lado emocional, eu olho, como é transparente, o cognitivo. E quando eu viro para o cognitivo, eu vejo o emocional. Ou seja, eles fazem parte da mesma moeda, uma moeda transparente, e eles têm que estar sempre um costuradinho no outro, como se fosse também uma ponte. Eles podem estar distantes, mas a gente faz uma ponte a partir da mediação. Aí eu vou dar um exemplo agora dentro de sala de aula, né? Você pode falar assim, olha, nós estudamos isso hoje, que é o tema que você trabalhou com as crianças aquela manhã inteira. Para que aprender isso? Por que nós tivemos que aprender isso? Olha, hoje nós aprendemos adição. Para que aprender adição? Quando você faz essa pergunta, você está querendo que a criança me construa um significado. Ah, hoje nós aprendemos as cores. Para que aprender as cores? Isso você pode fazer inclusive em casa, né? Se você está aí ou no teu consultório, qualquer ação, quando é mediada, você, ao final ou próximo do final, você vai tentando construir um significado. Por que nós fizemos essa tarefa hoje? Por que foi importante trabalhar isso? E aí, junto com a criança, vocês vão construir um significado. A mediadora ressalta os valores, torna explícita as estratégias envolvidas. É como se a gente energizasse o estímulo, desse uma ênfase e uma relevância para aquela tarefa que está sendo realizada. Então, qualquer tarefa que você for fazer em sala de aula, no seu dia a dia, utilize os 3 critérios universais de mediação. Deixe claro para a criança qual a intencionalidade, para que ela se sinta recíproca a receber a informação e construa significados. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, aqui um exemplo de casa, né? Ah, olha, agradecemos a chuva porque cai, porque precisamos de água para viver. Isso aqui é algo do adulto, né? É um valor do adulto. É uma ideia que o adulto tem. Mas quando ele vai mediar, ele acaba passando essa ideia para a criança também. Porque ele explicita os motivos, as restrições, compartilha valores. É aquilo que eu já falei, isso é inevitável, tá? E agora, então, nós vamos passar para um segundo momento do nosso vídeo de hoje, que é quando eu ensino vocês a mediar. Mediar para significado. Vejam bem, não é qualquer pergunta que eu vou fazer para a criança que vai fazer com que as suas sinapses sejam ativadas. Você tem que fazer um planejamento dessa tarefa. Então, aqui eu coloco algumas coisas que são necessárias antes de realizar a mediação propriamente dita. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Olha, primeiro eu gostaria que você observasse essa imagem. É uma imagem comum de livro didático, às vezes de cartazes que você recebe. Tem uma menina com um livro verde e aqui tem um sonzinho, parece que ela está cantando. Tem uma árvore, tem um menino na ponta do pé tentando pegar uma maçã, tem 2 maçãs aqui, tem uma certa profundidade, né? Que parece que aqui é uma estradinha, uma rua. Então esse é o cenário. É esse cenário que eu vou mediar com 2 intencionalidades. Uma é trabalhar a questão da lateralidade e direção e outro significado. Então acompanhe todo o raciocínio, anote as perguntas. Lógico que aqui é o meu planejamento. Eu ainda não apliquei essa mediação, mas eu tenho um roteiro do que fazer. E aí, conforme o meu aluno lá no meu real, né, quando eu estiver atendendo ele, for falando, pode ser que algumas perguntas eu tenha que modificar.
Mas essas que eu tenho aqui servem como base para a mediadora, para você mediadora que está me ouvindo, ter como base pelo menos um roteiro do que perguntar. E a partir desse roteiro, você pode elaborar outros roteiros. É só praticar. Quanto mais você praticar, mais fácil serão as mediações. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu deixo para a criança, olha, hoje nós vamos trabalhar esse cartaz aqui, porque eu quero trabalhar com vocês o conceito de lado, que é esquerda e direita, e direção. Por exemplo, norte e sul. E aí nós vamos trabalhar isso. Tudo bem? Vocês querem trabalhar? Aqui, ó, eu quero dizer uma dica para você. Se você não conhece esquerda e direita, se você não se localiza muito bem no espaço como norte e sul, você não vai conseguir explicar isso para a criança. Então é importante que você saiba alguns conceitos envolvidos quando a gente trabalha orientação espacial. Porque algumas pessoas têm, onde é que é a direita, onde é que é a esquerda, norte, sul, estou perdida. Então assim, nós temos que trabalhar isso primeiro na gente para depois nas crianças. Então, algumas perguntas, né, para vocês, assim, vocês por acaso sabem a diferença entre lado, posição, orientação, sentido, direção? Mas você trabalhou a docência da matemática, a docência de geografia, que esses conceitos estão presentes lá. Mas como é que isso foi trabalhado com vocês? Isso dá certeza que vocês sabem esses conceitos? Então, assim, ó, se você não sabe, você tem que primeiro olhar num dicionário, dar uma procura na internet para ver a diferença entre lado, posição, orientação, sentido, direção. Porque vejam bem, nós usamos isso de uma forma muito errada. Quando a gente diz assim, ó, ô fulano, vai lá do lado direito da televisão e pega a minha carteira. A televisão não tem lado direito. O direito e esquerdo só tem a gente. Certo? Ele não muda em mim. Eu sou o ponto de referência. Então, aqui é minha direita. Aqui é minha esquerda. Eu posso mudar e ela continua. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Então, isso não muda. Certo? Porque direita e esquerda quem tem é o ser humano, não são os objetos. Geladeira, televisão, porta, não tem. O comando que deve ser dado é: vá até em frente à televisão e a minha carteira está do seu lado direito, ou esquerdo. Então, a pessoa tem que se posicionar diante do objeto e na sua direita ou na sua esquerda encontrar o que é pedido. Por isso que é importante para vocês, neuropsicopedagogas, pedagogas, professoras, né, que estão aí me escutando, que vocês tenham claro esses conceitos, para não fazer de forma equivocada, construir de forma equivocada o conceito para a criança. Um exemplo, né? Algumas coisas aqui que eu já falei. A orientação ela é relativa, dependendo do eixo. Então, o que está atrás de mim é isso. Agora, o que está atrás de mim muda. Então, conforme eu mudo meu eixo, essa orientação fica relativa. Por quê? Porque eu sou o ponto de referência. A criança é o ponto de referência. Então, vejam bem, a minha intencionalidade era o que mesmo? Trabalhar lado, esquerda e direita, e direção, norte e sul. Agora, qual é a reciprocidade? Como é que eu vou conseguir a reciprocidade da criança nessa tarefa? Já que ela não sabe o direito e esquerda, eu tenho que trabalhar. Então, eu faço algumas perguntas do seguinte: olá, vamos aprender alguns comandos que envolvem lado, direção e sentido? Olha, mas eu não gosto disso. Gente, eu não posso falar dessa forma. Senão eu não vou ter a reciprocidade da criança. Eu tenho que botar motivação. Olha, gente, hoje nós vamos aprender
Olha só, lado, direção, sentido. Olha, vejam só que legal. Quem quer aprender, será bem divertido, vai ser um desafio. Nós vamos rir muito e se divertir. É diferente a forma. Então, o nosso papel de mediadora, mesmo não sabendo, nós temos que motivar as crianças. Então, para que a gente não cometa erros, nós vamos aprender primeiro os conceitos básicos. Que eu não vou usar esse vídeo para isso, mas você pode fazer aí, né? Pegar aí e ver qual é a diferença, discutir com a sua família. Qual é a diferença entre lado, direção, sentido, orientação, ponto de referência, para ter uma clareza. E depois você, então, empolgar essas crianças para também que elas possam também aprender. A partir disso, então, eu vou elaborar as perguntas para fazer com que a criança construa sentido e significado. Observação aqui, que eu fiz uma observação. As perguntas devem ser formuladas cuidadosamente. Cuidadosamente, então não é qualquer pergunta, são perguntas cuidadosamente. Eu vou até pontuar algumas coisas nas perguntas, para que vocês fiquem atentas a isso. Sempre a gente vai começar com aquela máxima, né? Observe a página e dê uns minutos para a criança. Observar a página, ver os detalhes que tem nessa página. E depois você vai começar a mediar. Descreva o que temos na página. Até aí não tem significado nenhum. Você só está pescando, né? Vendo o que a criança sabe daquela página, qual é a compreensão que ela tem, a zona de desenvolvimento real, o quanto ela está envolvida de uma forma emocional com aquela página. Tem mais alguma coisa que você não falou? Quer dizer, a criança já falou um monte, mas eu vou lá e coloco, né, uma outra pergunta. Tem mais alguma coisa aí nessa página? Porque o que eu quero? Que a atenção da criança, a concentração dela. Que estratégia podemos usar para garantir isso? Que nada vai faltar. Eu posso construir isso com a criança. Quando temos algo para corrigir, conferir, como se faz? Você já conferiu algo? Aqui eu começo o significado. Por que eu tive que conferir algo? E como eu fiz isso? Então é importante. Por isso que eu digo, não pode ser qualquer pergunta. A pergunta ela tem uma intencionalidade, né? Qual lado da imagem podemos começar a conferir? Qual o lado da imagem? Aí ela vai se posicionar diante da imagem e vai escolher. Vamos começar do seu lado direito para o esquerdo ou do esquerdo para o direito? Olha só, do seu lado. Eu não disse do lado do papel. Vamos começar por onde? Do seu lado direito para o esquerdo ou do esquerdo para o direito? E por quê? Ó, novamente construindo, sabe? Os porquês é aquilo que desencadeia o significado. Então você tem que ficar atenta, sempre perguntando para a criança o porquê. Você conhece algum lado? Ela pode dizer, conheço o lado direito, o lado esquerdo, em cima, embaixo, atrás, na frente. Isso tudo pode ser explorado na mediação. Aqui eu estou sendo bem sintética, né? Observe a metade da folha que corresponde ao seu lado direito. O que tem? Descreva. Olha só que importante aqui, ó. O significado do lado direito, eu estou dando uma referência para ele. Eu dividi a folha pela metade, de forma imaginária. A criança se coloca na frente da folha para observar a folha e eu dou o ponto de referência do seu lado direito, o que tem. E ela vai descrever. Agora, do seu lado esquerdo, o que tem. Quantas maçãs, quantas árvores, quantas maçãs caídas no chão. Por que as maçãs que estão do lado esquerdo estão no chão? Ó, tô construindo significado. Como está o menino?
Descreva os detalhes. O que ele está sentindo? Tudo isso aqui, gente, é significado. Qual a intenção do menino? Como ajudar ele? E por que ajudar? Mais significado. Por que ele não pega as maçãs que estão embaixo da árvore? Que tipo de árvore é essa que está na sua frente? Tudo eu estou trabalhando posição. Toda árvore da maçã, aqui, o que tem no fundo, atrás da árvore? Que outro tipo de árvore você conhece? A menina, o que tem na mão direita da menina? O que te diz isso? O que ela está sentindo? Todas essas perguntas que eu vou fazendo é porque eu estou construindo um significado, mas a partir do olhar da criança e não o meu. Eu não posso dizer, não, a menina está feliz, está cantando. Não, eu quero pegar isso do meu aluno, do meu mediado. Ele é que tem que me dizer. Que símbolos são esses do lado esquerdo da menina? O que isso significa? Quando assim, ó, imagina, a criança está na frente da página e eu faço um transporte virtual. Por quê? Como a menina ela está de frente para mim, eu tenho que me colocar mentalmente no lugar da menina. Então muda, né? Então muda. A menina em si ela não tem direita e esquerda. Quem tem sou eu. Então eu tenho que fazer um transporte visual, me colocar no lugar da menina para saber qual é a direita ou a esquerda da menina. Isso é difícil fazer cognitivamente, mas você mediando você vai ajudar. Você pode dar pistas, você pode dizer, se imagine no lugar da menina, porque daí ela vai conseguir identificar o direito e esquerdo. O que eles te dizem, né? Que é os símbolos que tem do lado da menina. Por que você acha isso? Que são símbolos musicais. Por que você acha isso? Vamos comparar o que temos no seu lado esquerdo, seu lado direito. Depois de pegar as maçãs, em que direção o menino vai para casa? Isso importa. Qual o significado da direção? Por que é importante aprender direita e esquerda? O que isso significa? E no final, a gente faz uma síntese do que a gente aprendeu. Viram? A palavra-chave do critério de mediação de significado são os porquês. Por que isso? Qual a relevância disso? Por que isso é importante para você? Essas três expressões, elas vão te ajudar a mediar para o significado. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque vamos usar esse critério em todas as nossas ações docentes, ok? E se você tiver dúvida, se não entendeu o critério universal de mediação chamado significado, converse comigo. Coloque aí no YouTube ou no Instagram as suas dúvidas que eu farei questão de te responder. Essa é uma oportunidade que você está tendo de aprender a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Conto com você. A nossa maratona é estar juntas para mudar a realidade da inclusão. Um beijo grande e até a próxima.